Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui com a aula de número 4, a tentação de Jesus. Antes de partirmos para a lição, queremos aqui fazer algumas considerações iniciais ao pastor Elionai, pastor da Assembleia de Deus, Raiz de Davi, a qual estamos aqui gravando esta aula. Ele nos concedeu essa bênção, esse espaço, para que possamos aqui gravar algumas lições desse nosso trabalho da EBD Ademiri. Aproveitando também a oportunidade, pedimos que você se inscreva aqui no nosso canal para que você possa também continuar sendo abençoado e para que você possa também receber nossos vídeos, nossas aulas, para que você possa aprender e ministrar para aqueles a qual Deus confiou em suas mãos. Vamos aqui nessa oportunidade já orar ao Senhor para apresentarmos esta aula na mão de Jesus, em nome do nosso Mestre. Senhor, estamos aqui nessa oportunidade para te apresentar, Senhor, esta aula, a qual, Senhor, trataremos da tentação do seu filho. Iremos aprender agora como ele venceu. Iremos aprender como vencer também. Pautar a tua palavra, conhecendo a tua palavra, vivendo a tua palavra, usando a tua palavra para vencer tudo aquilo que o inimigo joga para cima de nós. Todos os seus dardos, todas as suas investidas, Pai, toda a sua astúcia, a qual ele arma contra nós. Senhor, iremos aprender aqui nesta aula a como nos defender e a como o Senhor nos prostrar diante de Ti, para que possamos ser cada momento vencedor em nome de Jesus. Nos abençoe, é o que te pedimos nesta oportunidade e te agradecemos, já crendo em nome de Jesus. Amados, muito bem. Vamos fazer aqui a leitura da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, do versículos 1 ao versículo 13. Quem não tem a sua revista, pode acompanhar conosco. Tá, mas livro de Lucas, capítulo de número 4, versículos 1 a 13, onde nós lemos na infalível, soberana e imutável palavra divina. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amados, a Bíblia, aqui no trecho de Lucas, ela vai nos informar que a tentação do nosso mestre durou 40 dias. Se nós formos ler no livro de Mateus, vemos que depois de 40 dias teve fome. Aí apareceu o inimigo de nossas almas. Porém, a Bíblia, aqui no livro de Lucas, ela vai mostrar alguns detalhes a mais da tentação de Cristo. E no final do versículo 13, como acabamos de ler aqui na leitura bíblica, diz que o diabo se ausentou por algum tempo. Ou seja, não é certo nós dizermos que o diabo só tentou a Cristo no deserto. Negativo.
Olha a parte B do versículo 13. Ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, durante todo o ministério de Cristo, o diabo sempre estava com as suas investidas, não somente no texto narrado no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, mas o diabo sempre investindo para tentar frustrar o plano divino na vida do nosso mestre. Então, a Bíblia vai nos mostrar 3 tentações a qual o diabo lançou sobre Cristo. Nós temos as necessidades físicas, nós temos a oferta de autoridade sobre os reinos e temos também a prova da verdade da promessa de Deus. Em todas essas áreas, o diabo tentou investir para ver se conseguia derrubar a Cristo, para ver se conseguia dar um freio, talvez por definitivo, no plano salvífico de Deus. Nós, seres humanos, nós vemos um perigo, por exemplo, assim, vamos colocar um grande leão na sua frente. Você está percebendo que ali é um perigo iminente. Um grande leão, você está vendo-o e sabe que o perigo está logo ali. Naturalmente você recua, você foge, você não enfrenta. Você vai ter esses cuidados. E às vezes você vê uma luz ali e você é atraído pela luz, porque a luz em si é boa. Mas, às vezes, ambos os casos têm um perigo iminente. Ambos os casos podem ser um abismo. Tanto no caso do leão, quanto no caso de uma luz. Abra conosco em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver por que eu estou comentando isso aqui com vocês. Livro de 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 14 vai te dizer assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes aquela luz ali é a própria armadilha de Satanás. E para você detectar aquilo, temos que ter, para nós detectarmos aquilo, nós temos que ter discernimento espiritual. E tudo aquilo que Cristo granjeou em sua preparação para o seu ministério, nós também temos que estar pronto para, como é que eu posso passar para vocês, para seguir de igual modo o que Cristo fez. O mesmo método de preparação que Cristo utilizou, nós também temos que utilizar para que possamos sempre viver em vigilância. Então Lucas ele vai mostrar para nós que o apelo do diabo foi, em primeiro, para o apetite, uma necessidade pessoal da carne do nosso mestre, as pulsões carnais. Em segundo lugar, foi a ambição, o poder do mundo inteiro, na narrativa de Lucas. E a terceira foi a aventura, a busca pela fama que o diabo também apresentou num prato bem bonito para Jesus. Em todas essas etapas, Cristo conseguiu frustrar o plano do inimigo. Amados, aqui no tópico 1 nós temos o seguinte título: a realidade da tentação. Ou sobre o tópico 1 temos uma realidade humana. Se você for perguntar se Jesus poderia ter caído em pecado, se você for responder do ponto de vista da sua divindade, claro que você vai ter que responder que não, porque Deus não pode ser tentado. Mas se você responder do ponto de vista da humanidade de Cristo, nós temos que perceber que aquela tentação foi real. E ele poderia sim ter falhado. Acho que é isso, professor. Exatamente. Cristo poderia ter falhado. E por que ele não falhou? Porque ele é Deus? Não, vou repetir. A natureza divina não pode ser tentada. A humana, sim. Mas por que Jesus, então, ele não caiu, já que foi a natureza humana que estava sendo tentada? É porque Cristo ele passou por um processo de crescimento, ao qual nós vimos na aula passada, na aula 3, e ele adquiriu uma elevadíssima espiritualidade, uma elevadíssima comunhão com Deus. E devido a essa graduação, devido a esse cultivo da comunhão com Deus, isso lhe deu uma força X para que ele pudesse vencer toda a tentação a qual ele foi submetido
lá no deserto. Aqui no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, e também no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, vai dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nós temos que ter um cuidado com isso aqui. Não era intenção de Jesus ir para o deserto para ser tentado. Por quê? Porque homem justo não busca tentação. Guarde isso. Homem justo não busca tentação. Existia um propósito divino naquilo ali. Existia um plano de Deus naquele evento, naqueles dias ali. E o diabo também não fez mais do que a sua obrigação em tentar a Cristo. Aliás, ele só presta para isso. Eu tenho para algumas coisas a mais. Mas eu queria frisar isso aqui para vocês, que o objetivo de Cristo ir para o deserto é para orar a Deus, para jejuar, para consagrar sua vida a Deus em preparação para o seu ministério, que aconteceria um pouco mais de 40 dias após essa ida para o deserto. Mas o que acontece? A Bíblia vai dizer para nós, Cristo, ele se humanizou, tá? Ele habitou entre nós em semelhança, uma carne semelhante do pecado. Por que eu estou comentando isso aqui com vocês? Porque Jesus ele era perfeito, ele foi perfeito. Adão também era perfeito, né? E a Bíblia vai dizer para nós aqui no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 3, olha em que estado Cristo veio habitar aqui na terra. Romanos capítulo 8, versículo 3, nós lemos assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, Deus enviou Jesus em semelhança da carne do pecado. Duas coisinhas que eu quero comentar aqui. Semelhante não é igual, semelhante é parecido. Semelhante, parecido, igual, idêntico. Então Cristo ele era semelhante. Vamos dar por ali, antes de comentar outra parte desse versículo, abra conosco aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, texto conhecidíssimo, capítulo 2, versículo 5. Livro, epístola à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 5. Nós lemos assim, versículo 7. Lemos assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui para a igreja de Filipos, Paulo fala que ele se tornou semelhante aos homens. Para o seu rebanho lá de Roma, lá da carta aos Romanos, ele vai dizer que ele habitou numa carne semelhante à carne do pecado. Por que então que a Bíblia não diz que Cristo ele veio em semelhança da carne de Adão, que era uma carne perfeita, uma carne que não tinha ainda cometido a corrupção, ainda não tinha cometido o pecado e aderido à corrupção? Porque a Bíblia vai dizer para você que Cristo teve a sua carne semelhante à carne do pecado, já para ele entender o sofrimento humano, para todo quanto é tipo de situação, de tentação, ele pudesse passar também. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que em tudo ele foi tentado. Então, nessa carne, semelhante à sua, semelhante à minha, ele não tinha a natureza de Adão na questão humana, e sim uma natureza semelhante à nossa. Que isso fique bem frisado, para que você não venha responder errado a pergunta: poderia ter pecado ou não? Poderia sim. Tanto é que houve tentação para ele. Tá, amados? Então eu queria frisar isso aqui bem para vocês, para nós, para entendermos que Cristo entendeu sim o teu sofrimento. Cristo entendeu sim toda carga negativa, todo negativismo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que põe para baixo o ser humano, tudo quanto é tipo de tentação, o nosso mestre passou e conheceu muito bem. Então Cristo, ele participou da degradação da natureza humana. Ele conheceu tudo que você passa,
tudo que você sente, Ele conhece muito bem. Senão, não seria justo Ele espiar o seu pecado sem entender o que é que se pode passar nessa carne. Não se preocupe com isso não, que tudo que você passou, tudo que você passa e tudo que você vai passar, Cristo veio aqui habitar nessa carne semelhante à nossa para entender o que é isso. Então, nada mais, nada menos do que entendemos que Ele foi justo Ele conhecer o que nós passamos, toda investida maligna que é lançada sobre nós, e conseguiu passar por todas elas e conseguiu triunfar na cruz. Vamos aqui partir para o subtópico 2, onde nós lemos vencendo a tentação. Estamos no tópico 1. Agora, comentando o subtópico 2. Acompanhe conosco aí. A tentação de Jesus traz muitos ensinos para nós. Mas a lição principal é que uma constante preocupação com a vontade e a palavra de Deus nos salvará na hora da tentação. Salmo 119, versículo 11, você vai ler o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Dá um pulinho comigo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver aqui um versículo da carta enviada para a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha o grande benefício que nós temos em guardar a palavra quando vir a tentação. Olha que grande refrigério nós temos, uma vez que você reconheça que para se vencer uma tentação é necessário você estar preocupado com a vontade de Deus e também viver brumado, nivelado com a sua palavra. Abra conosco a sua Bíblia também no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leamos assim a palavra do Senhor: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Guardado. Então, o poder de Deus nos guarda também da tentação. Tá? É mais um benefício que nós temos aí diante dos dados inflamados do maligno. Amados, vamos aqui partir para o tópico 2, onde lemos a tentação de ser saciado. Subtópico 1, a sutileza da tentação. Mais um quadro vai aparecer para vocês aí, as nossas aulas são bem ilustrativas, para que seja mais fácil de você aguçar a sua percepção para o que nós ministramos aqui. Acompanhe conosco aí. O conflito entre Cristo e Satanás. Ponto 1. Os combatentes do conflito. Jesus e o diabo. Ponto 2. O tempo do conflito. Depois do batismo e antes de inaugurar o ministério público, num período de 40 dias e 40 noites. Amado, foram 39 dias de perseguição diabólica. Mas a principal luta, a principal guerra deu-se no último dia, no 40º dia. E lá que foi batido o martelo. Lá no último dia foi que Cristo venceu aquela etapa toda ali. Nós também temos os nossos 39 dias de tentação. Nós também temos os nossos 39 dias de perseguição, de aflição, de pressão maligna em cima da gente. Então, o modo em que nós vencemos esses 39 dias vai definir, no último dia, se nós vamos, de fato, vencer ou não. Temos em Cristo um grande exemplo. Ponto 3. O propósito do conflito, por parte de Satanás, é tentar. Do lado de Deus, é provar. Agora, guarde o que eu vou dizer aqui para vocês. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Tá?
Deus nunca tem por objetivo de lançar uma prova sobre alguém e fazê-lo cair. Isso não pertence à sua natureza. Isso não é típico do nosso Deus. Por mais difícil que seja aquela prova, não se esqueça que existe um objetivo de Deus naquela prova, naquela permissão, para te provar e nunca fazer você cair. Então a tentação ela vem para te derrubar e a prova ela vem para te aprovar. Então esse é o objetivo de Deus e do diabo na tentação. Cada tentação é uma provação, mas nem toda aprovação é uma tentação. Ainda mais quando ela é direta de Deus. Tá, mas porque Deus não tenta a ninguém. Ponto 4. A cena do conflito. No deserto. Foi no deserto. Lembra quando foi a primeira tentação? Se lembra qual foi o local da primeira tentação? Exatamente. Lá no jardim. E agora temos aqui uma tentação no deserto. O homem conseguiu pecar sendo tentado no território fértil. E o outro homem conseguiu vencer a tentação no local estéril. Exatamente. Cristo foi um grande exemplo. Ponto 5. O plano do conflito. A primeira tentação referia-se ao apetite. A segunda, a aventura. E a terceira, a ambição. Olha só que coisa. Ponto 6. Êxito do conflito. Quem teve êxito, logicamente, foi Cristo. Ele venceu. O preparo para a tentação. Começa. Ponto A. Por não negligenciar nenhum dever, mas cumprir toda a justiça. Ponto B. Por escutar a voz de Deus e pensar no bom prazer dele. Ponto C. Por submeter-se à direção do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Ponto D. Por um tal afastamento do mundo que Deus seja o nosso único recurso. Agora, ponto 2. O poder contra a tentação adquire-se da seguinte forma. Ponto A. Pelo reforço espiritual que vem do conhecimento do amor de Deus. Que maravilha. Ponto B. Pela dedicação que se quer agradar ao Pai antes de tudo. Ponto C. Pela dependência que considera o único e suficiente recurso. Ponto D. Pelo conhecimento da palavra e sujeição a ela. Ponto E. Pelo desprezo das riquezas e honras mundanas sem Deus. Nós que estamos aqui apresentando várias táticas, várias saídas, a qual nós temos para poder vencer a tentação que tão constantemente bate a nossa porta e se planta diante da gente. Subtópico 2, amigos, nós vamos ver, nós estamos aqui no tópico 2, subtópico 2, gratificação pessoal. Jesus venceu uma de suas etapas na tentação, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. A intenção é fazer que Jesus ponha as coisas materiais em primeiro lugar. Esse é o objetivo do inimigo. E uma forma que Satanás via como eficaz era apelar para os apetites. Até porque ele percebeu que Cristo estava debilitado nessa área. E ele agiu exatamente ali. Os desejos não são pecaminosos em si mesmos. Não são pecaminosos. Não há nada de errado você ter o desejo de comer. O problema é quando isso quebra um propósito divino. Tá? É quando esse desejo quebra um princípio estipulado pelo Criador. Então, convertendo-se em algo mal. Esse é o problema. Então, talvez comer naquele momento para Cristo seria até algo vantajoso. Uma gratificação pessoal, como diz aqui o subtítulo, o título do subtópico 2. Mas o diabo deu um alô para Jesus. Poxa, come alguma coisa aí. Vamos. Tem uma comida para você aí. Transforma essa pedra em pão aí. Faz essa pedra virar comida para você. Já preocupado com Jesus. E oferecendo para ele uma gratificação pessoal, como diz aqui no nosso subtópico 2. Mas eu vou te mostrar na Bíblia
uma gratificação pessoal de Cristo. Abra na sua Bíblia, o livro de João, capítulo 4, versículo 34. Vamos ver qual era a gratificação que Cristo sempre buscou. Gratificação pessoal que Cristo sempre buscou. Livro de João, capítulo 4, versículo 34. E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não tem mais nada a comentar aqui. Esta era a gratificação pessoal de Cristo. E a nossa? De igual modo, sem hipocrisia você pode falar isso? Sem hipocrisia eu posso falar isso também? Para mim serve. Eu tenho certeza que para você também. Agora, amados, estamos aqui no tópico 3, intitulado A Tentação de Ser Celebrado. O subtópico 1 fala do príncipe deste mundo. Particularmente, não gosto nem de falar desse personagem bíblico. Não faz parte, não é meu tipo, não faz parte da minha postura. Mas uma coisa minha, pessoal, eu não gosto nem de falar o nome dele. Faz uma coisa minha. Mas nós estamos aqui em contexto de ensino. Nós iremos comentar a respeito dele. O que acontece, amado? O diabo, nós aconselhamos, até aproveitando a oportunidade, nós aconselhamos a não xingar o diabo. Tem crente que tem mania de, o diabo é isso, o diabo é aquilo, sou isso, sou aquilo. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque ele gosta de ser xingado por crente. O diabo gosta de ser apelidado por crente. E eu, para não falar o nome dele, eu chamo ele de asa quebrada, porque ele caiu. Deve ter quebrado uma asa dele. Mas é só uma ideia minha. Eu evito muito falar nele porque eu gosto mais de falar de Jesus. Mas é uma coisa minha pessoal. Então nós aconselhamos, já abrindo esse parente aqui, aconselhamos a você ensinar para os seus alunos, ou você ter aluno que está me assistindo, evitar xingá-lo porque ele gosta disso, porque geralmente são palavras um pouco feias de se dizer, e não é palavra até para estar na boca de crente, na verdade é essa, né? Então nós damos esse alerta para vocês aí. Não há dúvida de que esse mundo com o sistema caído foi entregue a Satanás. Isso realmente, nós não temos dúvida disso, que até Jesus chamou de príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31, me parece, está relatado isso. Vamos conferir, tá? Vamos conferir. Toda a sua opinião, por favor, esteja embasada na palavra. Livro de João, capítulo 12, versículo 31. Nós lemos o seguinte: agora é o juízo deste mundo, e agora está expulso o príncipe deste mundo. O diabo, irmãos, ele já está sentenciado para ele não ter perdão. Tá? Já existe uma sentença, martelo batido para ele, tá? Ele vai ficar preso por 1000 anos, depois vai ser solto, tá? E a sociedade vai perceber que ele é incorrigível. Mesmo depois da prisão, ele não vai aprender não, tá? Ele vai sair em enganações, ele é incorrigível. Isso já é da natureza dele. Então não adianta você pensar que um dia ele poderia se arrepender, até porque isso é uma ação do Espírito Santo, tá? Para o homem. Tá? Então o diabo não tem essa natureza para se arrepender. Tá? Ele nem pode contar com o Espírito Santo, porque são opostos. Tá, amados? E o apóstolo Paulo vai nos informar aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que ele é o Deus desse século. Então o apóstolo Paulo chama de Deus desse século. E João vai também nos dizer que esse mundo jaz no maligno. Tá, mas lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19. Ele possui um reino bem organizado. Ele é muito organizado. O inimigo dessas almas, ele é muito organizado. E ele, por sua natureza pecaminosa, ele é o pai da mentira, por ele ser o pai da mentira, ele é capaz de mentir até diante da face de Deus. Isso é típico dele. Agora você imagina o diabo sendo o pai da mentira e nós dando motivo para ele falar a verdade. Olha que tragédia espiritual. Olha o que faz a falta de vigilância. O pai da mentira que nunca se firmou na verdade, falando a verdade a teu respeito.
Então, oremos e vigiemos. A Bíblia, Paulo também ele vai conversar com os rebanhos lá de Tessalônica e vai orientar aquele povo a fugir da aparência do mal. Olha só, não é nem do mal, e sim da aparência do mal, que o apóstolo Paulo orienta o rebanho de Tessalônica a agir assim. Agora, Tiago ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala que para resistir ao diabo, nós temos que fazer algo antes disso. E vamos ver o que nós temos que fazer. Aprendemos agora há pouco que uma das táticas para se vencer a tentação é se submeter à vontade e à palavra de Deus. Agora vamos ver o que Tiago nos ensina para resistirmos o diabo. Texto conhecidíssimo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Você vai ler o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira etapa. Sujeitai-vos a Deus. Então está aqui, claro e evidente na palavra do Senhor, que para se vencer o inimigo, a primeira postura é essa: se sujeitar, está debaixo do domínio da vontade de Deus e de sua palavra, como já havíamos comentado anteriormente. Então você vê que a Bíblia ela é harmoniosa, ela ensina usando a mesma tática, tá? Embora vários comportamentos, temos que ter vários comportamentos, mas tudo isso subjugado à vontade do Senhor. Vamos aqui partir para o subtópico 2, onde nós lemos a busca pelo poder terreno. Acompanhe conosco essa leitura aqui. Uma vez mais, Jesus respondeu a Satanás com as Escrituras. Para Jesus, obter o domínio do mundo mediante a adoração de Satanás seria não apenas uma contradição. Satanás ainda estaria no comando, mas também romperia o primeiro mandamento: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, versículo 5 e versículo 13. Para realizar a sua missão de trazer a salvação ao mundo, Jesus precisaria seguir o caminho da submissão a Deus, a qual nós tanto batemos aqui nessa aula. Cristo não estava interessado nesse mundo aqui. Cristo só estava interessado em uma coisa. Vamos lá, livro de Lucas. Só tem uma coisa aqui nesse mundo que Cristo estava e está interessado. Livro de Lucas, capítulo 19. É um texto conhecidíssimo, mas que às vezes passa por desapercebidos, e tem uma riqueza nesses versículos e a gente deixa passar de lado. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio, olha só, veio a esse mundo, da onde ele não quer nada, mas ele veio para esse mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, em tudo que tem nesse mundo, Cristo só quer uma coisa: a alma que se havia perdido. Deus nunca perde nada. Deus nunca perdeu nada. O homem que se perdeu, buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não perde nada. Quem perde é o homem com a sua teimosia para o pecado. Aqui no livro de João, capítulo 18, versículo 36, nós vamos entender isso aqui que eu acabei de comentar com vocês agora. Livro de João, capítulo 18, versículo 36, nós lemos o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Está muito claro que Cristo não se prendeu a nada aqui. De igual modo, também nós devemos seguir os mesmos passos. Amados, vamos aqui finalizar o tópico 4. Lembrando que a nossa metodologia de aula é seguir revista em tópico e subtópico. Não comentamos escrito porque está em suas mãos já, mas é um suporte para você, professor e aluno, para enriquecer a sua aula. Muito bem.
Tópico 4, a tentação de ser notado. Sobre o tópico 1, a artimanha do inimigo. Olha que interessante, o diabo, o que ele não conseguiu ser, ele fez o homem ser. Ele quis ser semelhante a Deus. Não conseguindo, ele partiu para a criatura de Deus. E conseguiu. Num certo aspecto, ele conseguiu fazer o homem ser aquilo que ele não conseguiu ser. Igual a Deus. O homem hoje é igual a Deus no conhecimento do bem e do mal. Não no pleno conhecimento, que a Bíblia diz lá em Colossenses 2,3, que os tesouros do conhecimento está escondido em Cristo. Tá? Ele é onisciente, nós não. Mas nós temos o conhecimento do bem e do mal, de igual modo a Deus também possui esse conhecimento. E o diabo, ele é um ser bem inteligente, aliás, muito inteligente. E outra coisa, eu estava no culto, às vezes eu vi o irmão falar assim: irmão, o diabo é burro. Falei, irmão, o diabo é burro. Pedindo para o rebanho, para a igreja, chamar o diabo de burro. Como é que pode um negócio desse? Será que biblicamente está certa essa postura? Biblicamente está certo essa conduta de falar que o diabo é burro? Negativo. Ele é inteligentíssimo. Ele tentou ser semelhante a Deus, tentou a Cristo, e ele incita as pessoas a cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, olha só, com as 3 pessoas da Trindade, o diabo aprontou e apronta. Aprontou contra Deus e não conseguiu. Aprontou contra Jesus e não conseguiu. E hoje tenta fazer aos que têm conhecimento blasfemar contra o Espírito Santo. Então, note que a investida do diabo é também em todos os membros da Santíssima Trindade. Lembra quando Cristo tinha 2 anos de idade, que Herodes soube que tinha nascido um menino, que era ele que seria o rei dos judeus, e ele, incitado pelo diabo, tentou matar Cristo com 2 anos de idade. Note que aquilo foi uma ação maligna. Com certeza foi uma ação maligna. Por quê? Porque matando Jesus com 2 anos de idade era vantagem para o diabo. Mais à frente, passando-se em torno de 31 anos, mais ou menos, à frente, 29 anos, se eu não me engano, nos cálculos aqui, você vai ver Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, você vai ver uma situação ali entre Cristo e o apóstolo Pedro, quando Cristo pergunta: o que os homens dizem lá fora que eu sou? Eu falo que sou Elias, tu fala que eu sou João Batista, tu fala que o Senhor é isso, é aquilo. E vocês, quem dizem que eu sou? É Pedro, como sempre, tomando a frente de tudo. Tu és o Cristo. Jesus, parabéns, Pedro. Não te revelou nem a carne nem o sangue, mas meu Pai te revelou. Mas eu vou ser entregue aos pecadores. Pedro, que isso, Senhor? De modo nenhum. Eu não vou deixar isso acontecer. Nas minhas palavras. Aí Cristo olha para Pedro: Satanás, para trás de mim. Cristo percebeu que Pedro tinha acabado de dar lugar para o diabo, na questão de impedir que Cristo fosse entregue aos pecadores para morrer. Livro de Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Com 2 anos, o diabo quis matar Jesus. Mais tarde, não. Por que um período sim e um período não? Porque matando Jesus com 2 anos de idade, ele não morreria como cordeiro. Tá? O bebezinho, ele não seria entregue, ele não se entregaria. Uma criança inocente. Tá? Então, para o diabo, era vantagem matar Cristo com 2 anos de idade, porque aquela morte não seria uma morte expiatória. E mais à frente, sim, que Cristo seria entregue aos pecadores para ser morto. E essa morte seria morte expiatória. Era essa morte que o diabo não quis que Cristo tivesse.
Tá, mas? Então ele é inteligente. Você vê a tática dele. Quer matar o menino com 2 anos, mas não querer matar o menino, o homem, Deus mais tarde, porque aquela morte seria a morte expiatória da humanidade. Mateus 12:32, você vai ver lá a referência a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E você vê ainda no deserto, lá na tentação, que houve a primeira investida do diabo, Cristo com fome, ele venceu a primeira parte. Quando ele lança a segunda tentação, a gente não pode esquecer que Cristo ainda estava com fome. Então você vê que a tentação duplica o seu peso de negatividade. Satanás, ele duplica a sua força de ataque. E Cristo vence mais uma. A terceira tentação não é muito diferente da primeira quanto à sua natureza. Que o diabo usa na primeira, se tu és o filho de Deus, e usa na terceira, se tu és o filho de Deus, como se ele não fosse ninguém melhor do que o diabo para saber que aquele homem era Cristo. Ninguém melhor do que ele. Ninguém naquele mundo sabia mais do que o diabo, que aquele ser humano era o Filho de Deus. Acompanhe conosco aqui um dado aqui. Satanás tenta de novo a Jesus a usar o seu poder especial para provar sua relação com Deus. Sem dúvida, a tentação também foi formulada para fazer Jesus provar de maneira vã a sua fé na proteção até pelos anjos poderosos. O que acontece? É como se o diabo falasse assim: ó, Jesus, para você saber se Deus vai ser contigo mesmo no seu ministério, é preciso você saber disso agora. Lança-te daqui abaixo, para ver se ele vai te proteger mesmo. Porque se você se lançar daqui abaixo e ele te proteger, você vai ter certeza de que Deus vai ser com você. É como se fosse isso. Na verdade, é isso que o diabo estava querendo lançar sobre Cristo. Ter certeza que Deus vai ser contigo? Então está na hora de você verificar isso agora. Vai, se lança aí. Pode se jogar, porque está escrito: para seus anjos darás ordem a seu respeito. Olha só que coisa terrível. O diabo usou a Bíblia. Cristo também. E agora, quem está errado? O diabo ou Jesus? Se você falar que foi Jesus, eu vou te perguntar: mas o diabo também usou a Bíblia. Se você falar que o diabo, falar: mas Jesus também usou a Bíblia. E agora, quem está errado? Acontece que Jesus, ele usou o texto dentro do contexto. O diabo usou o texto fora do contexto. Ele é mestre nisso. A questão do texto fora do contexto envolve heresias, envolve mentiras, envolve engano, típico do nosso inimigo. Tá, mas então isso é típico dele. Cristo venceu mais nessa batalha, porque ele conhecia o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que iremos ler agora, e logo após partiremos para o subtópico 2. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Está dentro de uma narrativa aqui. Mas é a parte A. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, além de Cristo conhecer teoricamente, na prática isso foi visto. Tá? Ele sabia que estava escrito e precisava exercer isso. Por isso que ele conseguiu vencer mais uma investida do maligno. Subtópico 2, amados, vemos o seguinte: a busca pelo prestígio. Antes de comentarmos aqui, eu quero passar algo para vocês, que é a questão dos elogios. Vigie com isso. Muito cuidado com os elogios. Eu, particularmente, não gosto de elogios. Por quê? Porque às vezes você vai elogiar um irmão, que ele canta muito, que ele toca muito, que ele prega muito, que ele ensina muito bem. E amém. Mas, às vezes você não percebe que perto dele tem uma pessoa que também canta, que também ensina, que também toca, que também prega. E você fica exaltando o irmão e o outro lá pode se sentir humilhado. Tá, amados? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu não recebo esse tipo de elogio como glória para mim. Eu já tenho a boa mania, o bom costume de transferir para Deus isso. Isso já é automático da minha parte. Quando alguém fala assim: Leandro, você é isso, eu quase, um dia eu chego lá. Já é automático, porque
Eu procuro tapar essa brecha. Eu não gosto de elogio porque eu estou com o irmão do meu lado que também tem a capacidade, que às vezes é até melhor do que eu naquele dom, naquele trabalho, e a pessoa vem e te põe em cima. Eu não, isso é meu, coisa minha particular. Eu tenho essa postura e até aconselho vocês a tomarem cuidado. É só isso. Tomarem cuidado com o elogio, porque isso no futuro pode te derrubar. Tá? Então vamos aqui comentar sobre o tópico 2, sobre a busca pelo prestígio. Tá? Acompanhe conosco aí. Queremos colocar na tela para você. A sugestão do diabo era esta: antes que tu se dispor em tua missão, é melhor que certifique que Deus vai te proteger. Então, por que não pulas e não te seguras de que Deus tomará conta de ti? Foi o que acabamos de comentar agora mesmo. O maligno foi refutado 2 vezes com as Escrituras. Então ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12, para garantir que Deus o protegerá de qualquer dano. Este é o exemplo de torcer as Escrituras para servir a um propósito, pois o Salmo 91 não garante que Deus fará milagres sob condições que estipularmos. Tá, amados? Não pedimos, não é que nós não possamos ter o costume, vamos dizer assim, de pedir milagres a Deus desnecessário. Nunca peça nada a Deus daquilo que você não precisa. Nunca peça nada a Deus daquilo que não vai te fazer falta. Peça sim a Deus aquilo que você precisa de fato. Milagres necessários, milagres desnecessários, nem coloque diante de Deus, porque essa oração sua ele não vai ouvir. E sim as suas necessidades, que tem que ser conhecido por Deus por nossas orações. Tá, amados? Então, não é a situação que você cria, mas sim uma vez que você é regido pela mão de Deus, tudo o que acontecer com você, sendo a permissão dele. Romanos 4, 28 fala que tudo que colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então, uma vez que você ama a Deus, que tudo acontece dentro de sua permissão, tá? O milagre vem na hora certa. Claro que você vai pedir, claro que você vai se aprontar para receber, mas nunca peça nada a Deus que você não precisa, e somente aquilo que te é necessário. Lembra da oração de Paulo, do Espírito na carne? Ele precisava de fato daquilo ali, de ser atendido por Deus. Ele responde no versículo 9 do capítulo 12 da carta segundo aos Coríntios, que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ficamos por aqui. Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa fazer proveito daquilo que nós tratamos aqui, você possa afiar mais e mais a sua ferramenta, para que você possa ser usado por Deus mais e mais na sua ministração, na sua aula, em nome de Jesus. Ficamos por aqui e te aguardo na aula de número 5.